No último vídeo, eu te mostrei como Calvino corrigiu Lutero sobre dinheiro, como ele eliminou o platonismo que Lutero carregou, e você viu as 5 diferenças brutais entre eles. Mas agora vem a pergunta que você tem que fazer. Se Calvino corrigiu Lutero, isso significa que Calvino estava perfeito? Que ele não tinha nenhuma contaminação filosófica? Que tudo que ele ensinou veio direto da Bíblia sem filtro nenhum? E a resposta é: não. Calvino também era humano. Enquanto ele extirpou Platão sobre dinheiro, ele trouxe estoicismo sobre destino. Ele removeu uma contaminação, mas inseriu outra. E hoje, você vive as consequências das duas coisas. Do que Calvino acertou e do que Calvino errou. E eu vou te mostrar nos próximos 12 minutos exatamente o que aceitar e o que rejeitar de Calvino. Porque aqui está a verdade que liberta. Calvino foi gigante, mas não foi infalível. E nós honramos gigantes estudando-os com honestidade, não idolatrando-os como perfeitos. Primeiro, deixa eu te dar contexto de quem foi João Calvino. Calvino nasceu em 1509 na França, 26 anos depois de Lutero. E isso é importante. Por que Calvino cresceu lendo Lutero? Ele teve a vantagem de ver o que Lutero fez certo e o que Lutero fez errado. Calvino foi treinado em direito, não em teologia. Seu pai queria que ele fosse advogado. E isso moldou sua mente. Calvino pensava como advogado. Sistemático, lógico, organizado. E em 1533, aos 24 anos, Calvino teve uma conversão que ele descreveu como súbita. Ele não dá detalhes, mas ele diz que Deus subjugou seu coração à obediência. E depois da conversão, Calvino começou a escrever. E em 1536, aos 27 anos, ele publicou a primeira edição das Institutas da Religião Cristã, a tentativa mais sistemática de organizar toda a doutrina cristã de forma lógica. E Calvino passou o resto da vida, 30 anos, expandindo as Institutas. A primeira edição tinha 6 capítulos. A edição final tinha 80 capítulos. Milhares de páginas. E em 1541, Calvino foi para Genebra, na Suíça, e transformou aquela cidade em laboratório teológico. Ele implementou suas ideias na prática. Criou o governo teocrático. Estabeleceu leis baseadas na Bíblia como ele a interpretava. E Genebra virou modelo. Protestantes do mundo inteiro iam para Genebra estudar com Calvino. E levavam suas ideias de volta. Para a Holanda. Para a Escócia. Para a Inglaterra. Para a América. E a influência de Calvino é massiva. Até hoje. Presbiterianismo? Calvino. Congregacionalismo? Calvino. Batistas reformados? Calvino. Puritanismo? Calvino. Agora vamos para o que Calvino acertou biblicamente sobre prosperidade. Primeiro acerto, Calvino reconheceu que Deus criou o material como bom. Enquanto Lutero mantinha dualismo platônico de material inferior versus espiritual superior, Calvino rejeitou isso completamente. Calvino escreveu: Deus não criou nada que seja intrinsecamente mal. Tudo o que ele fez é bom. O pecado não está nas coisas, está no coração que as idolatra. E isso é totalmente bíblico. 1 Timóteo 4:4. Tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Calvino restaurou a visão hebraica de criação. Tudo é bom, material e espiritual. Não há hierarquia. Segundo acerto, Calvino ensinou que trabalho é vocação divina. Enquanto Lutero via trabalho como obrigação no reino temporal inferior, Calvino elevou o trabalho a chamado sagrado. Calvino pregou: Deus não chama apenas pastores e missionários. Ele chama sapateiros, comerciantes, fazendeiros, artesãos. E todo chamado divino é igualmente sagrado. E isso destruiu a hierarquia medieval de clérigos superiores, leigos inferiores. Calvino disse: não. Todo cristão tem vocação divina. E deve exercê-la com excelência.
E isso é Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como para o Senhor. Terceiro acerto. Calvino legitimou prosperidade como mordomia. Enquanto Lutero condenava ricos como ladrões, Calvino disse: não é pecado ser rico. É pecado amar riqueza mais que Deus. Calvino escreveu: possuímos como mordomos, não como donos. Tudo pertence a Deus. E Ele nos confia recursos para administrarmos com sabedoria e generosidade. E isso é 1 Crônicas 29:14. Tudo vem de ti, e das tuas mãos todamos. Mordomia, não posse. Administração, não idolatria. Quarto acerto. Calvino permitiu juros legítimos. Enquanto Lutero condenava todo juro como usura, Calvino fez distinção bíblica. Calvino disse: cobrar juro abusivo de pobre necessitado é pecado. Mas emprestar com juro moderado para comerciante que vai multiplicar não é pecado, é sabedoria financeira. E Calvino tinha base bíblica. Mateus 25:27. Jesus: devias ter posto meu dinheiro com banqueiros para receber com juros. Jesus aprovou juros legítimos. Calvino obedeceu. Lutero desobedeceu. Quinto acerto. Calvino ensinou que devemos fazer tudo com excelência para Deus. Enquanto Lutero pregava simplicidade extrema, Calvino pregou excelência em tudo. Calvino disse: trabalho mal feito desonra o CRI.